Nas 2 aulas anteriores, você construiu um agente e sua memória, tudo na mão, com um loop e algumas funções. Isso foi de propósito, porque é assim que se aprende de verdade, entendendo cada peça. Mas conforme um agente cresce, aquele loop feito à mão começa a virar uma bagunça. Mais ferramentas, mais caminhos possíveis, mais condições, memória entrando e saindo, e de repente você tem um emaranhado de ifs difícil de seguir e de manter. Hoje a gente conhece os framework de agente e o mais influente deles, o LangGraph, que traz uma ideia organizadora poderosa, modelar o agente como uma máquina de estados. Mas, fiel ao espírito do curso, essa não vai ser uma propaganda. Vou te mostrar a ideia, porque ela ajuda e, igualmente importante, quando o framework é a escolha errada. Porque adotar framework por moda custa tão caro quanto construir agente por moda. A ideia central do LangGraph é uma mudança de como você representa o agente. No loop na mão, tudo vive dentro de um while com is alinhados. Se o modelo pediu ferramenta, se é a ferramenta tal, se deu erro, se já repetiu, se estourou orçamento. Para um agente simples, tudo bem. Para um agente complexo, isso vira uma bola de neve de condições que ninguém consegue ler depois, nem você, 3 meses adiante. A alternativa do grafo de estados é pensar o agente como um mapa. Cada passo é um nó, cada transição possível entre passos é uma aresta. Do nó decidir, eu posso ir pro nó agir ou pro nó responder. Do nó agir, eu sempre volto pro nó decidir. Em vez de embaralhar a lógica dentro de um loop, você desenha o fluxo como um diagrama de caixas e setas e o framework executa esse diagrama para você. É a diferença entre um texto corrido cheio de se isso, se não aquilo e um fluxograma limpo. Para sistemas que ficaram complexos, o fluxograma vence de longe em clareza. E essa ideia, aliás, não nasceu com inteligência artificial. Máquina de estados é um dos conceitos mais antigos e sólidos da computação. Semáforos, protocolos de rede, interfaces de usuário, tudo é modelado assim há décadas, justamente porque separar os estados possíveis das transições entre eles domestica a complexidade. O LangGraph pegou essa ideia consagrada e aplicou aos agentes. Então, se você já tem experiência de software, não está aprendendo um conceito novo e estranho, está reconhecendo um velho amigo num contexto novo. E isso deveria te dar confiança. Os agentes, por mais que pareçam mágica, se organizam com as mesmas ferramentas mentais que organizam o resto do software sério. O grafo tem 3 conceitos, e entender os 3 é entender o framework inteiro. Primeiro, os nós. São os passos onde o trabalho acontece. Um nó pode ser o modelo decide o que fazer. Outro pode ser executar uma ferramenta, outro formular a resposta final. Cada nó é uma função que faz uma coisa. Segundo, as arestas. São as transições, as setas que dizem para onde ir depois de cada nó. Algumas arestas são fixas, do nó agir. Sempre volte pro nó decidir. Outras são condicionais, do nó decidir. Vá pro nó agir se o modelo pediu ferramenta ou pro nó responder se ele terminou. Terceiro, e o que costura tudo, o estado. Um objeto compartilhado que flui pelo grafo inteiro, carregando o histórico, os resultados das ferramentas, tudo que os nós precisam ler e escrever. Cada nó recebe o estado, faz o seu trabalho, atualiza o estado e passa adiante. Nós fazem, arestas decidem o caminho e o estado carrega a informação pela jornada. Com esses 3, você monta qualquer agente, por mais complexo, de forma organizada e legível. Olha o mesmo agente das aulas anteriores, agora como grafo. Eu declaro os 3 nós: decidir, agir, responder. Depois declaro as arestas. Do nó decidir sai uma aresta condicional. Uma função de roteamento olha a decisão do modelo e escolhe ir pro nó agir, se for para usar ferramenta, ou pro nó responder, se terminou. Do nó agir, uma aresta fixa volta sempre pro decidir. Defino que a entrada é o nó decidir, compilo e rodo. Olha a saída. Para a pergunta, tem a Aurora 4 e chega no Natal. O agente percorreu o grafo. Decidir, agir consultando estoque, voltar a decidir, agir calculando frete, voltar a decidir e finalmente responder. Repara que o comportamento é idêntico ao loop da aula 13. O agente faz exatamente a mesma coisa. O que mudou é a organização. Em vez de is alinhados escondendo o fluxo, você tem uma estrutura explícita de nós e arestas que qualquer pessoa consegue ler e até desenhar num quadro.
E é aqui que o framework começa a pagar por si mesmo, porque essa estrutura explícita destrava um monte de coisa de graça. Aqui está a real razão de usar um framework, e não é a organização em si, é o que a organização destrava. Quando seu agente é uma estrutura explícita de nós e arestas com um estado que flui, o framework consegue fazer por você coisas que seriam trabalhosas na mão. Persistência. Como o estado é um objeto bem definido, o framework pode salvá-lo e retomar o agente exatamente de onde parou, mesmo dias depois, essencial para tarefas longas ou que esperam algo externo. Human in the Loop, que a gente vem falando desde a segurança. O grafo pode ter um knock-pausa, espera a aprovação de um humano para uma ação crítica e só então continua. E isso vem quase de graça, porque o framework já sabe pausar e retomar. E observabilidade. Como cada passo é um nó, o framework consegue transmitir o que o agente está pensando e fazendo em tempo real, o que é ouro para depurar e para mostrar progresso para o usuário. Esses recursos são difíceis de construir bem na mão, e é isso, não a beleza do grafo, que justifica o framework quando seu agente fica sério. Você adota o framework pelo que ele te poupa, não pela estética. O grafo mostra o seu valor de verdade quando o fluxo tem ramificações. Imagina o vento com caminhos diferentes conforme o tipo de mensagem. Se é uma reclamação, entra num subfluxo de investigação que consulta pedido, verifica rastreio, avalia se cabe compensação. Se é uma dúvida simples, vai direto responder. Se é um pedido de ação, passa pela validação de segurança antes. No loop na mão, isso vira um labirinto de ifs que se cruzam. No grafo, cada caminho um conjunto de nós e arestas nomeados, e o fluxo inteiro é visualizável. Você literalmente consegue gerar um diagrama do agente e mostrar para o seu time, para o seu chefe, para você mesmo daqui a 6 meses. Essa capacidade de ver o agente como um mapa, em vez de decifrar um loop, é o que torna sistemas complexos gerenciáveis. Quanto mais caminhos o seu agente tem, mais o grafo compensa. E o inverso também é verdade, o que nos leva ao ponto mais importante da aula. Quanto menos caminhos, menos o grafo compensa, e às vezes ele não compensa nada. Vale conectar isso com um dilema de arquitetura que aparece quando o grafo fica grande demais. Se o seu agente tem tantos caminhos e ferramentas que o grafo vira uma TI impossível de ler, isso muitas vezes não é sinal de que você precisa de um grafo melhor. É sinal de que você deveria dividir em vários agentes menores, cada um especializado numa parte, coordenados por um agente supervisor. Um agente que faz tudo, com 40 ferramentas e 20 caminhos, costuma ser pior que 3 agentes focados que conversam entre si. O grafo ajuda a enxergar quando você cruzou essa linha. Quando o diagrama assusta, é hora de dividir, não de continuar inchando. E aqui está a honestidade que faltava nos tutoriais empolgados. Framework não é obrigatório, e usar-o no lugar errado te atrapalha mais do que ajuda. Se o seu agente é simples, 1 ou 2 ferramentas, fluxo praticamente linear, o loop de 20 linhas da aula 13 é a escolha certa. Meter um framework aí é overkill. Você adiciona uma camada de abstração para entender, uma curva de aprendizado, uma dependência a mais, tudo isso para resolver uma complexidade que você não tinha. É como usar um caminhão para buscar pão na esquina. Por outro lado, se o seu agente é genuinamente complexo, muitos caminhos, muitas ferramentas, e você precisa de persistência para tarefas longas, de aprovação humana em pontos críticos, de observabilidade para depurar, aí o framework economiza semanas de trabalho reinventando essas rodas. A regra é a mesma de todo o curso, aplicada a Framework. Adote a ferramenta pelo problema que você tem, não pela moda que ela representa. Comece simples, no loop na mão, e migre para o framework quando a complexidade real justificar, não antes. Todo framework tem um custo que os fãs não mencionam, e é justo você conhecê-lo antes de casar com um. Primeiro, a abstração cobra na hora do bug. Quando algo dá errado num agente sobre framework, você não está mais só depurando seu código. Você está depurando seu código mais as entranhas do framework. E às vezes o problema mora numa camada que você não escreveu e não entende bem. Segundo, a curva e a manutenção. Você investe para aprender o jeito do framework e depois precisa acompanhar as atualizações dele, que num projeto jovem e em movimento rápido, como os de inteligência artificial costumam ser, podem quebrar o seu código a cada versão. Terceiro, o lock-in. Quanto mais você molda o seu sistema ao redor de um framework específico, mais caro fica trocar de framework ou sair para código próprio no futuro. Nada disso é motivo para nunca usar framework.
os ganhos são reais quando a complexidade justifica. É motivo para usar com os olhos abertos, entendendo que você está trocando controle e simplicidade por recursos e velocidade. Uma troca boa às vezes, ruim outras. Saber qual é o que essa aula quer te dar. E deixa eu te dar um conselho prático que vale mais que qualquer opinião sobre qual framework é o melhor. Comece pelo problema, não pelo framework. Muita gente faz o contrário. Escolhe o framework da moda primeiro e depois tenta encaixar o problema nele, o que costuma dar errado. O caminho saudável é construir a primeira versão do agente na mão, sentir onde dói de verdade. É a persistência que falta? É a observabilidade? É a quantidade de caminhos? E só então escolher o framework que resolve exatamente aquela dor que você sentiu. Assim você adota o framework certo pelos motivos certos e sabe avaliar se ele está entregando, porque você conhece o problema que ele deveria resolver. Framework é resposta a uma dor concreta, nunca um ponto de partida. E aqui está porque eu não me preocupo tanto em qual framework específico você vai usar. Os conceitos são universais. Nós, arestas, estado, o loop pensar, agir, observar por baixo. Isso não é exclusivo do LangGraph. Existem vários frameworks de agente no mercado, com nomes e sabores diferentes. Alguns focam em times de vários agentes colaborando, outros em simplicidade, outros na integração com um provedor específico. Mas todos, sem exceção, estão resolvendo o mesmo problema que a gente construiu na mão nas aulas 13 e 14. Um loop, ferramentas, estado, controle de fluxo. Cada um embrulha isso de um jeito, com o vocabulário dele. E é por isso que eu insisti em construir na mão primeiro. Quem entende o loop cru enxerga através de qualquer framework, reconhece o loop escondido embaixo da abstração e aprende o framework novo em uma tarde, porque só precisa mapear os nomes novos em conceitos que já domina. Quem pula direto para o framework, sem entender o que tem embaixo, fica perdido quando algo sai do trilho, porque nunca viu a máquina por dentro. O fundamento é transferível, o framework é descartável. Antes do resumo, uma síntese do critério de decisão, porque é o que você vai levar para a vida. Pergunte-se 3 coisas antes de adotar um framework de agente. 1. O meu agente tem muitos caminhos ou é essencialmente linear? 2. Eu preciso de persistência, aprovação humana ou observabilidade avançada, ou o básico me serve? 3. Eu já senti a dor que o framework resolve ou estou adotando por precaução? Se as respostas apontam para complexidade real e dor concreta, o framework compensa. Se apontam para simplicidade, fique no loop na mão mais um pouco. Essa disciplina de decidir por necessidade e não por moda é o que vai te separar dos times que acumulam dependências e depois afundam na manutenção delas. Agora sim, recapitulando. Framework como LangGraph modelam o agente como uma máquina de estados. Nós que são os passos, arestas que são as transições e um estado compartilhado que flui pelo grafo. A organização em grafo é agradável, mas o ganho real que justifica o framework é o que ela destrava quase de graça. Persistência para pausar e retomar, human in the loop para aprovação humana e observabilidade para ver o agente pensar. A decisão de usar é pragmática. Agente simples pede o loop na mão da aula 13. Agente complexo, com muitos caminhos e necessidade desses recursos, é onde o framework economiza semanas. Mas todo framework cobra em abstração na hora do bug, em manutenção de versões e em lock-in. E o mais importante, os conceitos são universais. Então, quem entendeu o loop cru que a gente construiu enxerga através de qualquer framework. Você não ficou dependente de uma ferramenta. Você entendeu o que todas elas fazem por baixo. Você já sabe construir agentes, dar memória a eles e organizá-los com ou sem framework. Na próxima aula, a gente encara o lado que os vídeos empolgados de agente nunca mostram, e que é justamente o que mais importa para quem vai colocar isso em produção, porque agentes quebram. Porque eles quebram, e de formas peculiares que sistemas de software normais não conhecem. Erros que se acumulam passo a passo até a tarefa inteira desandar. O agente que alucina uma ferramenta que não existe. O agente que se convence de uma conclusão errada e segue firme nela, confiante. É a aula mais honesta do módulo e talvez a mais valiosa, porque entender como uma coisa falha é o que te permite construí-la para não falhar. A gente vai catalogar os modos de falha típicos e para cada um, a defesa. Depois de dominar o poder dos agentes, é hora de respeitar os perigos deles. Te fei lá.